Estamos de volta com Diabetes, o nosso normal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Quem conversa com a gente é a doutora Thalissa Favreto, que é médica endocrinologista, e vai trazer o assunto que é a obesidade e o diabetes. E essa relação que às vezes essas duas doenças têm em comum. Oi, doutora, tudo bem? Marina, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande para mim estar aqui. Eu admiro muito o seu trabalho, o seu canal também. E é muito bom para mim e prazeroso poder falar sobre esses dois assuntos que são a minha grande paixão no dia a dia do consultório. Me fala então um pouquinho, doutora, qual é a relação da obesidade e o diabetes? O que elas têm em comum? As diabetes são duas doenças crônicas muito antigas e cada vez mais prevalentes na nossa sociedade, né? Então, as doenças, a gente percebe que, apesar de serem, é claro, duas doenças em separado, duas doenças diferentes, elas estão cada vez mais casadas, né? Cada vez mais entrelaçadas uma na outra. A gente sabe que o diabetes é uma das principais complicações da obesidade. E a obesidade é um dos principais motivos de descompensação do diabetes também, né? Então, as doenças são bastante entrelaçadas. A gente vê hoje, cada vez mais, uma prevalência muito grande das duas doenças, e não só isso. A gente não vê só crescer o número de pessoas com diabetes e com obesidade, mas a gente vê que cada vez mais está crescendo esse número em conjunto, as duas doenças acontecendo na mesma pessoa. Então, a gente percebe que os pacientes com diabetes estão cada vez mais desenvolvendo obesidade também. E os pacientes com obesidade estão desenvolvendo cada vez mais cedo o diabetes, e aí, com isso, cada vez mais cedo desenvolvendo complicações do diabetes. O paciente com diabetes que desenvolve obesidade, ele tem um risco muito maior de desenvolver as complicações que o diabetes pode trazer, né? Isso pode acontecer de uma forma muito mais acelerada. A obesidade, ela gera na pessoa uma resistência muito grande à ação da insulina. A gente sabe que a insulina é o hormônio essencial para o controle da glicose no nosso organismo, né? E que o diabetes é isso. O diabetes é uma condição em que, e aí a depender do tipo de diabetes, a gente sabe que a gente tem hoje dezenas, né, de subtipos de diabetes, mas a gente sabe que o diabetes acontece por uma dificuldade na ação desse hormônio, da insulina, ou muitas vezes pela falta da produção dele. E aí seria o diabetes tipo 1, né, que a pessoa é dependente realmente da insulina. Então, quando a gente desenvolve obesidade, a gente desenvolve um acúmulo excessivo de gordura corporal. A obesidade é isso. A obesidade é um acúmulo muito grande de gordura. Mas o que isso tem a ver com essa resistência à insulina? O tecido gorduroso, em que a gente está ali acumulando de uma forma excessiva, ele produz substâncias inflamatórias. E é esse o motivo pelo qual a obesidade gera complicações. Então, o tecido gorduroso, ele fica o tempo todo produzindo substâncias de inflamação. Então, onde a gente infiltrar gordura no nosso organismo, então, por exemplo, se a gente tiver um acúmulo excessivo de gordura infiltrada no nosso fígado, a gente vai gerar uma inflamação constante ali e vai gerar um problema na função do nosso fígado. Se alguém gera um acúmulo muito grande de gordura no pâncreas, vai ficar acontecendo uma inflamação constante ali, e isso vai gerar uma disfunção na ação, né? E aí a gente sabe que tanto essa infiltração de gordura no pâncreas, gerando uma dificuldade na produção da insulina, na ação da insulina, ela é uma parte. Mas a infiltração da gordura em outros órgãos, como o fígado e músculo, também aumentam essa resistência à insulina, porque a insulina age em todos os tecidos. Todos os nossos órgãos, eles precisam da glicose. A glicose é o nosso combustível, é a nossa fonte de energia. Então, a insulina está agindo em tudo. E aí, onde a gordura está se infiltrando, ela fica gerando inflamação e nesse local ela gera disfunção naquele órgão, mas também gera uma dificuldade da insulina agir. Então, esse é o principal fator que leva as duas doenças a se entrelaçarem. Essa inflamação constante que a gordura causa, dificultando a ação da insulina, né? Então, a insulina vai ter uma dificuldade para agir em todos os órgãos do nosso corpo e em relação ao pâncreas também. Essa inflamação constante, ela dificulta a função da célula beta, que é a célula do nosso pâncreas que produz a insulina, né? Então, ela vai ter uma dificuldade cada vez maior na secreção dela e vai precisar cada vez mais
a gente fala assim, ficar patinando, para começar a tentar, para tentar vencer essa resistência, a célula começa a tentar funcionar mais. Então, ela acaba se desgastando, tentando aumentar a produção dela, e isso acaba gerando uma disfunção maior ainda, como se virasse um ciclo vicioso, né? Uma coisa levando a outra. Então, o maior motivo das doenças estarem hoje entrelaçadas é essa resistência à insulina que acontece, né? E isso tem sido cada vez mais prevalente. Então, por isso, hoje, a gente fica muito impressionado em ver que cada vez mais cedo as pessoas estão desenvolvendo obesidade e, muito por conta disso, desenvolvendo diabetes também. Hoje, não é incomum a gente ver crianças descobrindo um diabetes tipo 2, né? Já muitas vezes com obesidade associada. Então, a grande maioria dos pacientes que têm diabetes tipo 2, eles têm um excesso de peso. Tem estudos americanos nos Estados Unidos que mostram que pacientes com diabetes tipo 2, quase 90% desses pacientes têm ao menos um sobrepeso. Então, as doenças estão muito entrelaçadas e hoje não é incomum a gente ver isso acontecendo cada vez mais cedo. Algo que décadas atrás a gente jamais consideraria, né? Quando a gente descobrisse um diabetes numa criança, logo você pensaria num diabetes tipo 1. E a gente sabe que é um diabetes muito mais raro, né? O diabetes tipo 1, ele faz parte em torno de 10% de todos os tipos de diabetes. Mas hoje a gente vê que é muito mais, e antes nas crianças era muito mais comum o diabetes tipo 1. Hoje as taxas estão se invertendo um pouquinho, a gente vê que é muito mais comum descobrir o diabetes tipo 2 também. E antes o diabetes era uma doença muito mais do idoso, né? Muito mais das pessoas com mais idade. Hoje não, isso tem acontecido cada vez mais cedo no adulto jovem também, não só nas crianças, né? A gente comenta as crianças porque é algo que a gente tem visto mais acontecer e que está nos assustando mais. E é uma pessoa que tem a vida toda pela frente, né? Então ela tem a vida toda para enfrentar o diabetes, enfrentar a obesidade. A gente sabe que a gente não quer que isso aconteça, a gente quer tentar adiar isso o máximo possível, mas os adultos jovens também, a mesma coisa. Décadas atrás, quando uma pessoa ali com menos de 30 anos descobria um diabetes, logo a gente pensaria em um diabetes totalmente dependente de insulina, um diabetes tipo 1, né? Hoje não, hoje a gente vê a taxa de diabetes tipo 2 sendo muito maior nessa faixa etária de pessoas de 20, 30 anos. Algo que nos preocupa muito, porque a gente sabe que as duas doenças, tanto a obesidade como o diabetes, o maior risco delas são as complicações que elas trazem também. E as duas doenças têm complicações semelhantes, né? As duas doenças aumentam o risco ali de doenças cardíacas, doenças cerebrais. Então, quando elas acontecem em conjunto, esse risco ele é potencializado, né? E isso nos preocupa muito, porque quanto mais cedo isso acontecer, mais tempo de vida essa pessoa vai estar exposta a esse risco, né? Quanto mais tempo de doença, também maior vai ser a possibilidade desse tipo de complicação acontecer. Então, isso nos assusta muito. A gente estava conversando agora há pouco, né, Marina, também, sobre essa questão do diabetes duplo. É uma coisa que muitas pessoas realmente não ouviram falar. Teve esses dias que eu abri uma caixinha de perguntas ali no Instagram e alguém perguntou alguma coisa, eu comentei. E eu recebi muitos comentários de profissionais, de médicos, falando, nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Então, o que é esse diabetes duplo? É quando um paciente tem o diabetes tipo 1, e ele acaba desenvolvendo um sobrepeso, um excesso de peso, isso muito relacionado ao estilo de vida que a gente está levando, né? Uma alimentação ruim, a falta de exercício, e acaba desenvolvendo um sobrepeso, uma obesidade. Então, esse paciente com diabetes tipo 1, que já é completamente dependente de insulina, ele acaba ficando resistente à ação da insulina, mesmo a insulina aplicada. Ele acaba precisando cada vez de doses maiores. A gente sabe que usar doses grandes de insulina também tem uma relação com o ganho de peso, né? Então, é aquele bolo de neve, uma coisa ali levando a outra. E esse paciente também, que tem os seus riscos de complicação já relacionados ao diabetes tipo 1. Então, ele desenvolveu obesidade, com isso, desenvolver essa resistência à insulina e junto com o diabetes tipo 2, potencializa muito mais o risco de complicação. Então, a gente vai chamar isso de diabetes duplo, né? E a inversão contrária no tempo também pode acontecer, que o paciente que tem já uma predisposição a desenvolver o diabetes tipo 1, se ele desenvolver um sobrepeso e uma obesidade, ele pode acelerar o desenvolvimento do diabetes tipo 1. Então, a gente sabe que a pessoa com diabetes tipo 1, ela nasce com essa predisposição, em algum momento na vida, ela acaba desenvolvendo um gatilho que faz com que a doença se abra, se aflore, né? Então, o paciente com obesidade que já tem essa predisposição, ele pode acelerar esse gatilho, né? Pode ser um gatilho também, acelerar o desenvolvimento do diabetes tipo 1 e isso aparecer mais cedo do que apareceria, talvez, né?
Então, as duas coisas podem acontecer e a gente vai chamar de diabetes duplo. E o tratamento também vai ter, com certeza, suas peculiaridades todas, né? Vai ser um paciente que talvez já não vai mais ter aquela necessidade exclusiva da insulina, a gente já vai ter que reconsiderar outras possibilidades. A gente sabe também que o diabetes tipo 1 ter as suas especificidades, não são todas as possibilidades de tratamento de diabetes tipo 2 que serão possíveis. Então, assim, é algo bem individualizado que acaba tornando muito mais complexo o acompanhamento. Então, a gente não quer de forma alguma que isso aconteça. Por isso que a gente tem batido tanto na tecla, como você falou antes, da qualidade de vida, né? A gente não quer de forma alguma que o paciente se exponha a isso, a gente quer prevenir. E a ideia das doenças crônicas é essa, né? A ideia é que a gente possa trabalhar na prevenção, não depois trabalhar no reparo de danos, né? Então, a gente quer que alguém, de forma alguma, desenvolva um diabetes tipo 2, desenvolva obesidade, e também que o paciente tipo 1 não desenvolva outras complicações, né? Então, é muito importante trabalhar na prevenção, saber que o estilo de vida saudável, a necessidade de atividade física, uma alimentação boa, e nesse estilo de vida saudável, a gente inclui um sono bom. Então, tem muito paciente que fala, não, mas eu como bem, eu faço exercício, mas você dorme bem? Tem tempo suficiente de lazer? O seu tempo de trabalho é adequado? Né? Com essa questão da pandemia, todo mundo usando o home office para trabalhar até altas horas, né? Então, isso também faz parte de um estilo de vida saudável, não é só ter uma alimentação ali boa e fazer exercício, é ter tempo de lazer, é ter tempo com a família, é ter tempo de descanso, é dormir, é muita coisa. A saúde mental tá bem, tá tudo certo, né? Então, tudo isso tá relacionado e isso aumenta o risco dessas complicações, né? Uma pessoa vai desenvolver obesidade, assim como diabetes, ela tem uma predisposição genética para isso. Eu acho que isso também é algo muito incomum das doenças que a gente tem que pontuar. Ambas as doenças, elas vão acontecer por quando eu digo essa predisposição, mais em relação ao diabetes tipo 2, né? A gente sabe que no diabetes tipo 1 isso é muito, muito pouco influente, essa questão da predisposição genética. Mas tanto o diabetes tipo 2 como a obesidade, eles vão acontecer por conta disso. Então, não são todos os pacientes, é claro, que têm um estilo de vida não tão bom, né? Falta de exercício, uma alimentação ruim, que vão desenvolver diabetes, que vão desenvolver obesidade. Também não são todos os pacientes com diabetes que têm obesidade e nem todos os pacientes com obesidade que vão desenvolver diabetes. Mas ambas as doenças, elas têm essa predisposição para acontecer. Então, não é só manter uma boa alimentação e um exercício físico, é tudo mais está relacionado, né? Isso é muito importante de a gente pontuar também. Então, as doenças, elas estão ali, com certeza, muito, muito entrelaçadas. São doenças casadas, infelizmente, são cada vez mais prevalentes, abrangendo todas as faixas etárias, todas as idades possíveis, né? Em relação ao diabetes gestacional, também a gente observa que cada vez mais tem se tornado mais prevalente as pacientes gestantes descobrirem o diabetes, e isso também está muito atrelado à questão do excesso de peso. É claro que, da mesma forma, nada a gente vai generalizar. Não são todas as pacientes com diabetes gestacional que têm excesso de peso, mas a gente sabe que a gestante com excesso de peso vai ter um risco muito maior de desenvolver o diabetes gestacional e muitas vezes permanecer com diabetes depois também, né? Tem um risco aumentado de desenvolver depois. Então, a gente vê hoje a obesidade e diabetes cada vez mais em alta e cada vez mais andando em conjunto, andando juntas, infelizmente. Você foi falando e eu fiquei pensando sobre esses aspectos sociais que envolvem a obesidade, né? A nossa sociedade, ela ainda é muito movida a isso, desse senso comum de que a obesidade é um problema só pelo aquilo que a gente vê, né? Então, a imagem que incomoda. Mas você colocou aí a questão da gordura visceral, enfim, a gordura que pode ficar em alguns órgãos e trazer prejuízos importantes. Eu acho que esse ponto as pessoas ainda, infelizmente, olham pouco, né? Olham o aspecto visual da obesidade e em algum momento podem se incomodar com isso e buscar ajuda, mas eu acho que fica o alerta aí para as pessoas se preocuparem com aquilo que tem para dentro, não aquilo que está para fora, né? Então, esse olhar de qual é o prejuízo que isso pode estar tendo e qual é o preço disso a médio e longo prazo. Porque eu acho que isso a médio e longo prazo pode trazer prejuízos que depois não tem como resgatar, né? Muitas vezes dá para cuidar depois? Dá para cuidar depois, mas o tempo perdido não dá para voltar.
Elas que ficam, né? São sequelas, né, Marina? Então, claro, vão ter complicações que vão acontecer e depois a gente pode fazer tudo que tiver disponível, mas o tempo é uma coisa que a gente não consegue fornecer para ninguém, né? E as complicações que ficaram, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue contornar isso da forma que a gente gostaria, claro. Como você falou, contou agora, isso é importante também. Assim como muitos pacientes vão ter diabetes, então tem uma tendência muito grande as pessoas se compararem, né? Ah, mas eu respondo assim, mas para aquela pessoa é diferente. É muito individual. A obesidade é da mesma forma, então existem muitas formas de obesidade. Mas a gente vê hoje que o que mais está relacionado a complicações de saúde, e inclusive o paciente com obesidade desenvolver diabetes, é essa obesidade abdominal, essa obesidade visceral. Então, por isso que muitas pessoas vão ter obesidade e não vão apresentar nenhuma complicação ao longo da vida, né? Não vão desenvolver nenhuma outra doença relacionada à obesidade. Assim como outras pessoas, às vezes, não têm um excesso de peso muito importante. É só aquele acúmulo de gordura no abdômen e fala, nossa, mas eu não tenho excesso de peso, né? Tem só um pouquinho de gordura ali na barriga, mas é justamente esse acúmulo de gordura ali no abdômen, no nosso tronco, que aumenta o risco de complicações, porque ali estão os nossos principais órgãos, então é ali que a gordura se infiltra, gera inflamação e gera disfunção nos órgãos, né? Então esse é o maior tipo de complicação mesmo. Então, eu acho importante esse alerta para que as pessoas cuidem dentro daquilo que a gente vem reforçando semana a semana, que é a qualidade de vida, né? Trazendo a importância da qualidade de vida. Então, a busca de um profissional para o entendimento, para o acompanhamento, ou uma equipe multidisciplinar para isso também, é por conta da qualidade de vida, é saúde, né? Não é pensando na aparência. A aparência pode ser até depois um efeito, né? Uma resposta, mas não é esse o foco. O foco é a saúde, a prevenção da saúde mesmo, manter a saúde. Com certeza, a gente vê hoje, né? Muito a ideia. Hoje até não é mais tão prevalente, mas se a gente pensasse em alguns anos atrás, o pessoal que falava, não, só vai fazer academia quem quer ficar com o corpo definido. Não, a gente sabe hoje que a atividade física, ela é algo, é crucial para o ser humano. E para o ser humano, assim, para todas as pessoas, tanto para uma criança quanto para um idoso, né? O nosso corpo é uma máquina, ele foi feito para estar em movimento. A gente não foi feito para trabalhar no computador sentado o dia todo, como muitas pessoas estão precisando fazer na pandemia, né? Então, o nosso corpo, ele precisa de movimento. Então, fazer atividade física, ela é uma necessidade básica de uma pessoa, assim como dormir é uma necessidade básica, assim como se alimentar. Então, o exercício é algo crucial, não é assim, um luxo ou algo nesse sentido, né? A gente tem que priorizar o tempo para o exercício, assim como a gente tem o tempo para dormir, tem o tempo para se alimentar, escovar os dentes, vestir, como uma necessidade básica de um ser humano mesmo. E a gente vê o quanto a atividade física, né, faz diferença, impacta no tratamento de todas as doenças, inclusive no paciente que tem diabetes tipo 1 e que não tem excesso de peso. O exercício impacta de forma, assim, impressionante no controle da glicose, né? Então, isso é muito importante. A alimentação também. A gente vê o quanto todo esse estilo de vida, o sono, né, Marina? Isso tudo faz diferença. Nossa, uma noite mal dormida, pode saber, você pode ter feito tudo certo, contou o carboidrato super certo, mas você às vezes acorda e fala, nossa, de onde é que veio essa hiperglicemia aqui? Muitas vezes de um fator de estresse, de um incômodo do dia a dia, de uma noite mal dormida. Então, tudo isso que envolve uma qualidade de vida faz parte, né? A gente vê que qualidade de vida é muito mais do que a gente vê também, né? O tempo de lazer, a saúde mental, tudo isso é qualidade de vida. E isso influencia. Então, são coisas que a gente não consegue ver. Então, muitas vezes o paciente fala, nossa, mas eu não sei o que eu tô fazendo, eu não tô conseguindo controlar minha glicose aqui. Ou então fala, eu não sei também o que eu tô fazendo, eu não tô conseguindo controlar o meu peso. Claro, existem muitos fatores envolvidos. Mas muitas vezes são coisas que a gente não tá conseguindo ver, né? Como essa questão do descanso. É algo que a gente não consegue pontuar ou palpar, né? Diferente de quando a gente faz uma refeição, ali conta o carboidrato ou conta a caloria que tem naquela refeição ali, né? Ou quando a gente faz um tempo específico de exercício. Tem coisas que a gente não pontua e que estão muito relacionadas a um estilo de vida bom, uma qualidade de vida, né? Então, isso, entender o quão complexo é ter saúde é importante. Né? A saúde mental, tudo isso é crucial para o controle das duas doenças. Mas são coisas que a gente tem dificuldade de enxergar por não conseguir palpar, né? Ou medir quanto e quantas horas tem que fazer isso, né? A gente não consegue, mas
É por isso que é dessa dificuldade, mas a importância que isso tem, a gente sabe, que ela é muito grande, né? Com certeza. Doutora Thalissa, muito obrigada por tocar nesse assunto, né? Por expandir, por abrir esses olhares também para saúde e qualidade de vida, para outros pontos também, que não só esses que são às vezes já conhecidos, já falados, mas colocar essa importância em algo que às vezes as pessoas hoje em dia estão tratando como banalidades, que é a qualidade do sono, a qualidade de um lazer, né? Então não é o tempo efetivamente, mas também tem que ter algum tempo para isso, mas a qualidade. Não adianta eu falar, agora eu vou passar um momento em família, mas eu não estar ali de verdade. Eu tô com a cabeça pensando não sei o que. Não, a gente tem que estar ali. Então agora eu vou ter meu momento de lazer e aproveitar esse momento de lazer plenamente. Por quê? Porque se eu ficar só trabalho, ou compromisso, né, é muito pesado e as pessoas não dão conta. E elas não percebem isso, a importância da saúde mental, né? Tanto tem se falado em saúde mental agora por causa da pandemia, mas saúde mental é algo que vem antes, muito antes, né? E vai continuar também. Tem que levantar esse olhar. E muito obrigada por trocar nesse assunto. As pessoas acham que dormir é perda de tempo. Ah, tá dormindo é porque é preguiçoso. Não, claro que existem algumas pessoas que, não pode generalizar tudo. Mas é muito importante a gente olhar que o sono, ele é fundamental. Para quê? Para depois ter um dia bom. Se eu não dormir bem, a gente vê isso nas crianças pequenas, né? Então, as crianças pequenas eu acho que são um bom espelho para isso. Se uma criança tá chatinha, tá chorando, tá reclamando de tudo, a primeira coisa que alguém fala é assim, ih, não dormiu direito essa noite. Só que a gente esquece que a gente também faz isso. Só que a gente tem uma barreira de censura aí que fala assim, eu não vou ficar chorando aqui. Mas você tá mal-humorado, tá intolerante, tá nervosa, né? E isso impacta diretamente nas funções, né, fisiológicas. Para quem tem diabetes, a questão da obesidade também acaba alterando também. Fica esse alerta bem importante, acho que foi muito bom tocar nisso. Nossa, é essencial. As pessoas têm uma tendência a não só esquecer, né, Marina, mas não querer suprir as próprias necessidades, né? Então, às vezes a gente escuta alguém falando assim, nossa, mas eu tô doente, eu não posso ficar doente agora não, eu tenho que trabalhar. A gente não é nossa profissão, a gente é um ser humano. O ser humano tem as suas necessidades e cada um tem as suas. Então, pra gente viver bem, a gente precisa suprir as nossas necessidades, né? Eu ouvi de uma paciente esses dias que eu atendi no consultório, ela me procurou para tratamento de obesidade. E ela falou assim, eu como, e eu não sei por quê. Eu não tô com fome naquele momento e eu não sei o que tá acontecendo. Aí eu perguntei, tu tem alguma ideia do que você pode estar precisando naquele momento? Já, em algum momento em que isso aconteceu, você conseguiu perguntar o que eu tô precisando agora? E assim, conversando mais tempo com ela, a gente viu que ela tava com uma grande quantidade de necessidades não atingidas. E muitas vezes é isso, né? A gente tem necessidades não supridas e isso não tem nada, não tem um remédio que supra isso, né? Assim como eu já ouvi muitas vezes alguém dizendo também, mas não tem como eu tomar uma medicação que eu preciso dormir menos? Não, né? Você tem que dormir o quanto você realmente precisa e cada um tem a sua necessidade. Como você falou, tem pessoas que, tudo bem, dormir 5 ou 6 horas à noite, tão bem, mas tem outras pessoas que não. Tem pessoas que têm a necessidade de dormir 7, 8, 9 horas de sono. Isso não é preguiça, isso é uma necessidade daquele ser humano. É importante que cada um, isso aí envolve o autoconhecimento e como o autoconhecimento é importante, né? Para tudo na vida, para viver bem e também para tratar essas doenças que a gente está conversando hoje. Então, cada um sabe, cada um se conhece muito bem, né? Deveria. Ninguém se conhece melhor do que si mesmo. Deveria, pelo menos, mas tem que trabalhar para isso. Se não tá conseguindo, tem que trabalhar para isso, né? Trabalhar para se autoconhecer, porque autoconhecimento é tudo na vida. Então, o que eu preciso? Né? O quanto de sono eu preciso? O quanto de lazer eu preciso? Como você disse, muitas vezes não é só o tempo, é um tempo de qualidade, né? E para cada pessoa isso vai ser diferente. Tem pessoas que precisam mais. Tem pessoas que precisam de um tempo de qualidade diferente, de formas diferentes daquilo acontecer, né? E cada um tem a sua necessidade, mas tem que tentar descobrir qual que é a tua necessidade, em que momentos que você precisa dela, né? Para tentar equilibrar as coisas de uma forma melhor. Mas cada um tem as suas, não tem que ficar julgando o outro, tem que tentar descobrir as nossas, né? Com certeza, acho muito importante isso. E uma coisa, você falou a questão das doenças relacionadas, né? Então, o diabetes vir em decorrência dessa resistência à insulina vinda através da obesidade, mas daí nesses casos, se a pessoa perder peso, melhorar a qualidade de vida, o diabetes
esse diabetes, esse formato de diabetes, aí ele tem cura? Porque a gente fala do diabetes como uma doença incurável, né? Mas aí esse diabetes, fica aí essa pergunta, tem cura? Marina, então a gente não consegue usar essa palavra cura, né? O diabetes, sendo uma doença crônica, tem outros fatores relacionados a ele, né? Como a predisposição genética, hereditária de cada um, a história, né, de cada um também. Então, esses são fatores que a gente não vai conseguir modificar. Por isso que a gente acaba não usando essa palavra cura. Mas a perda de peso, ela consegue sim levar a um ótimo controle do diabetes e em muitos casos ela consegue levar à remissão do diabetes. E é essa a palavra que a gente vai utilizar, que é a remissão, que é uma situação em que com a perda de peso, melhora dos hábitos de vida, a gente vai conseguir fazer com que o paciente deixe de usar medicamentos, deixe de usar insulina, por exemplo, isso, claro, nos pacientes com diabetes tipo 2, reforçando, né? E então vai ser uma situação que a gente considera que ele entrou numa remissão do diabetes. Em termos mais práticos, seria um paciente, então, que ele consegue ficar com uma hemoglobina glicada, e aí quem tem diabetes está mais familiarizado a esse termo, a esse exame, abaixo de 6, por um certo tempo, perpetuando por um certo tempo, sem precisar retomar nenhum medicamento para o tratamento do diabetes, né? Ficando assim, sem medicamentos. Aí a gente vai dizer que esse paciente, ele entrou numa remissão do diabetes. Uma remissão por quê? Recuperar os hábitos antigos, ou muitas vezes o tempo de vida mesmo, né, ao longo dos anos, ele pode novamente desenvolver o diabetes, porque a gente sabe que o tempo de vida, ele aumenta o risco do diabetes acontecer, né? O pâncreas, ele vai perdendo um pouquinho a função dele ao longo do tempo. Então, um paciente que entrou numa remissão do diabetes, mais no futuro, 10, 15, 20 anos depois, ele pode vir a desenvolver diabetes novamente, mas, claro, muitas vezes de uma forma mais leve, usando menos medicamentos, né? Mas a gente sabe que a perda de peso, mesmo não levando, então, essa remissão do diabetes, ela pode ajudar muito, né, no controle. Muitas vezes a gente conseguindo diminuir doses de insulina, tirar muitos medicamentos, né, isso na situação do diabetes tipo 2. E no diabetes tipo 1, relacionado ao excesso de peso, a gente consegue também, muitas vezes, diminuir a quantidade de insulina, porque essa perda de peso, ela vai levar a uma melhora da ação da insulina, né? A pessoa vai ficar mais sensível à insulina, melhorando a resistência, e a gente consegue, muitas vezes, diminuir um pouquinho a dose de insulina. Falei isso e reforço isso porque às vezes as pessoas buscam só essa questão da cura, né? E eu acho que o bom tratamento, a boa qualidade do tratamento, eu acho que também traz uma qualidade de vida, a aceitação dessa condição traz uma qualidade de vida, né? Eu falo assim que se eu pudesse escolher não ter diabetes, claro, eu gostaria de não ter diabetes, mas tudo que o diabetes me trouxe de conhecimento, de qualidade mesmo, de olhar para a minha vida com mais qualidade, esses outros fatores, né, emocionais, psicológicos, alimentação, atividade física, o todo do corpo com mais responsabilidade, eu acho que eu não mudaria, né? Então eu deixaria assim. Mas claro que as pessoas que podem fazer, que tem benefício da remissão, né, que tem essas particularidades e que o diabetes pode entrar nessa remissão com essa condição, ótimo, melhor. Mas pelo que eu entendi aí, tem que continuar com atenção, cuidado e controle, né, mantendo aí as consultas periódicas para ter essa atenção, porque essa pessoa tem uma predisposição a esse desenvolvimento, a isso. Exatamente. São aquelas coisas que a gente não consegue modificar, que aí faz parte da aceitação, né, Marina? Tem muitas coisas que a gente não vai conseguir dar resposta, que a gente não vai conseguir entender por que aconteceu com uma pessoa e não com outra. Mas quanto mais a gente gasta da nossa energia, do nosso tempo, pensando em como modificar essas coisas que a gente não vai encontrar essa resposta, aí menos tempo e menos energia vai sobrar para a gente investir naquilo que a gente pode mudar, né? Então a gente tem que, em vez da gente tentar buscar algo que a gente não tem mesmo hoje essa resposta, quem sabe um dia a gente tenha, quem sabe um dia a gente descubra, né, uma cura. A gente não sabe dizer isso hoje também, mas hoje a gente não tem, né? Então, ao invés da gente buscar tanto por uma coisa que a gente não vai encontrar essa resposta, que a gente deixe parte do nosso tempo, da nossa energia, da nossa força, tentando melhorar aquilo que a gente consegue melhorar, né? E tem muita coisa que dá pra gente fazer, e que melhora muito, e dá pra viver muito bem. Com certeza.
Com certeza. E tanta coisa vai se modificando e melhorando ao longo do tempo. Né? Então, a gente vê que a qualidade das medicações, as descobertas, as pesquisas têm trazido muita informação, muita coisa boa e muita qualidade. Então, dá para viver bem? Sim. Né? Eu acho que, claro, a gente pode ter alguns pesares, algumas coisas que, eu preferia que não fosse assim, tá? Ok, mas vamos lidar com isso. A aceitação causa enfrentamento, enfrentamento causa uma experiência positiva, né? Enfim, uma boa vida, né, para as pessoas de uma forma geral. Com diabetes, sem diabetes, enfim, qualquer outra questão de vida, enfrentamento. Doutora, muito obrigada pela sua participação, que eu acho que foi extremamente rica, trouxe muita informação, mas se você ainda ficou com dúvidas, pode mandar sua pergunta para a doutora Thalissa aqui no nosso canal mesmo, ou nos comentários, ou pelo e-mail que está aparecendo aí no vídeo. Pode mandar suas perguntas, eu vou encaminhar para a doutora Thalissa, que com certeza vai responder depois as perguntas com o maior prazer. Para você que não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade nesse momento para se inscrever no canal, nos ajude a levar essas informações tão importantes a quem precisa. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer estar conversando com você aqui hoje, uma conversa muito gostosa que a gente teve, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade. Foi muito rico para mim esse momento. Eu sou Thalissa, eu sou médica endocrinologista, sou noiva do Lucas, que também é médico, sou mãe do Zeca, que é um carinha bem peludo com 4 patas, e sou uma pessoa muito feliz. Sou muito realizada com a minha profissão e fiquei muito feliz com a conversa que eu tive com a Marina hoje, porque as minhas maiores paixões dentro da minha profissão são justamente diabetes e obesidade, e foram elas que me levaram a fazer essa escolha de especialidade. Me considero uma pessoa muito feliz.